Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, não é? No texto que já foi lido, na primeira epístola de Timóteo, 1 Timóteo, não é? Graças a Deus. Capítulo 6, a começar do versículo 12. Vamos ver o que Deus tem para nós, nos inspirando para extrair lições preciosas para a nossa vida cristã, para a nossa edificação, para a nossa formação, diante de um mundo que não quer saber de Deus, diante de uma realidade, meus irmãos, humana, em que a maioria das pessoas rejeita a Deus, esquecem de Deus, ignoram a Deus, e há até aqueles que blasfemam de Deus. Mesmo uma situação dessa estamos vivendo no Brasil e no mundo, de uma pandemia, não é? Uma disseminação de um vírus, de um problema tão sério na área da saúde. Há muitas pessoas que não estão nem preocupadas com Deus, mas há outras pessoas que estão vendo nesta situação um alerta de Deus, para que consideremos a vida espiritual, consideremos o relacionamento com Deus. Nós temos, irmãos, que pensar num relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Relacionamento vertical é para cima. Devemos pensar no nosso relacionamento com Deus. Nós que somos crentes em Jesus, somos cristãos, tivemos a graça e a misericórdia de um dia ter nos encontrado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E, meus irmãos, que se nos encontramos realmente com Cristo, a nossa vida não pode ser mais a mesma do velho homem, da velha vida, da velha história, das coisas passadas. Não, tem que haver mudança. Paulo disse que temos que andar em novidade de vida. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dentro dessa perspectiva de novidade de vida, de uma nova vida com Cristo, de sermos novas criaturas, não é? O apóstolo São Paulo, homem de Deus, doutor dos gentios, não é? Um homem que teve uma participação tremenda na história da igreja, pois dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu nada menos de 13. Veja só, não é? Deus chamou aquele homem quando ele era um perseguidor do Evangelho, mas Deus tem seus planos. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, que segundo a história era pastor da igreja de Éfeso. Nós temos comentado na semana passada, falamos sobre a questão, um ensino precioso sobre a questão de como administrar o dinheiro, de como ver a questão do dinheiro, das finanças, não é? Em que Paulo mostrou o seguinte, que muita gente, meu irmão, muita gente que tem amor ao dinheiro, não é? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça por dinheiro, diz ele, escreveu ele, não é? Alguns se desviaram da fé, quer dizer, eram crentes, eram cristãos, eram servos de Deus, mas por causa do dinheiro, se desviaram da fé, perderam a sua salvação e passaram por muitos problemas na sua vida. Aí Paulo disse para Timóteo: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Que coisa? Ambição pelas coisas materiais, pessoa que só pensa nas coisas materiais, só olha para baixo. Não é verdade, irmãos? Eu sempre digo, às vezes, uma figura assim, não é? Para motivar as pessoas a entender.
O crente precisa ter visão de águia. O que quer dizer ter visão de águia? A águia, ela olha para cima, ela vê ao longe, meus irmãos, a águia. E é diferente da visão da galinha. Vocês que têm galinha, ou já tiveram galinha, né, na sua casa, eu já criei galinha, né? E você já observou, eu nunca vi uma galinha olhando para cima. Aliás, vi, lá na casa do meu avô, em Ceará-Mirim, o avô Cirilo Renovato, dos Santos, né? Isabel Marques dos Santos. Meu avô era descendente de italiano, não é? Daí o nome Renovato, em italiano é Rinovato, quer dizer renovado. Então na casa do meu avô passava as férias e vi uma vez a galinha botando os pintinhos todo debaixo dela e olhando para cima. Prestei atenção, era um gavião que vinha descendo para pegar os pintos ou a galinha. E ela botou os pintinhos ali, e enfrentou o gavião, e eu mesmo espantei ali o bicho, porque não queria ver o mal, não é? Então, você tem visão de águia ou visão de galinha? Galinha só olha para baixo, pode ver. E eu já tive curiosidade de ver o que é que tanto galinha come, não é? No chão. Quando você bota comida para ela, milho, etc., tudo bem, né? Mas pode ver, galinha está sempre comendo alguma coisa, né, Guilherme? Eu não sei. Alguém me disse, não, ela come areia. Tanto que no papo dela tem muita areia para fazer a digestão. Eu não sei, meu irmão, se você vive com um papo cheio de areia, sabe? Quer dizer, olhando para baixo, quer dizer, só pensando nas coisas da terra. Paulo diz, buscai as coisas que são de cima, relacionamento vertical, e não as coisas que são de baixo. E ele diz, porque as coisas de cima são eternas, e as coisas de baixo são passageiras. Então Paulo dizia para Timóteo, meu filho, não fique pensando nessas coisas não, viu? Busca a justiça, a piedade, a fé, a caridade ou o amor, a paciência e a mansidão. Está vendo aí? Aí ele entra dizendo, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, o que é a boa milícia da fé? Milícia aqui é sinônimo de luta, de guerra, de combate. Procure lutar, Timóteo, a boa milícia. Lute, seja um combatente, seja um soldado de Deus, não é? Milita a boa milícia da fé, para você tomar posse da vida eterna. Está vendo a expressão? Tomar posse. A vida eterna não vem para nós, irmãos, assim, de qualquer jeito, de mão beijada, não. Você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Jesus disse que aqueles que querem entrar, terão que empregar força para entrar no reino de Deus. O que é isso? A salvação é de graça? É de graça porque já é de graça, meu irmão, mas não é porque não tem preço não. Aqui no mundo, quando a coisa é de graça, não tem preço, não tem nada. Quanto é isso? Não, é de graça. E geralmente as coisas que são de graça, ninguém dá valor, não é assim? Pois bem, a salvação é de graça, tá certo? Mas não é porque não tem preço, não teve o preço tão grande, que ninguém poderia pagar o preço da salvação de uma alma. O salmista diz que a salvação de uma alma é caríssima. Se alguém quisesse resgatar seu irmão, não conseguiria, pois todos os seus recursos se esgotariam. E Jesus diz, que adianta o homem, a pessoa, não é? Homem ou mulher, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Daí não está escrito o versículo, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não está escrito, mas você deduz daí.
Não é? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus está dizendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Embora os homens, não é, na sua absoluta maioria, sua mais absoluta maioria, não dá valor a uma alma. Não dá valor à sua própria alma. Homens estão todo dia se viciando, destruindo o seu corpo, nas drogas, nos vícios, na prostituição, na fornicação, no adultério, na mentira, nos roubos, não é? Nas calúnias e tudo que não presta. Por quê? Não dá valor às coisas que são de cima, nem dá valor à sua própria alma. Isso é terrível. Aí Paulo diz: olha, meu filho Timóteo, milite a boa milícia da fé, a luta da fé. Aí você vai comigo para Filipenses 3, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Caso você esteja com a sua Bíblia aberta, você volta um pouquinho. Filipenses 3, 12 a 14, tá bom? Filipenses 3, 12 a 14, que diz assim, é o apóstolo Paulo falando aos filipenses da igreja de Filipos. Ele dá uma doutrina e diz assim, no versículo 11: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Olha só, então Paulo está doutrinando aos filipenses, né, aquela igreja, dizendo: eu preciso viver de tal maneira que possa alcançar, chegar à ressurreição dos mortos. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, na eternidade, ou para a eternidade, só haverá duas maneiras das pessoas irem: pela ressurreição, se estiverem mortos, na vinda de Jesus, ou pela ressurreição, os crentes, a ressurreição dos salvos, não é? Ou pela ressurreição dos perdidos para ir para o inferno, passar pelo juízo final. Ou então, quem estiver vivo, passar pela transformação. Só haverá um grupo de pessoas na humanidade que não vai morrer. Não vai morrer mesmo. São aqueles crentes em Jesus, fiéis, sinceros, santos, não é? Que entraram pela porta estreita e vivem no caminho estreito. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem estiver vivo na vinda de Jesus, não vai morrer, não passa pela morte, não é? Vai ser transformado por um processo, um fenômeno espiritual, sobrenatural. A pessoa vai ser transformada, o corpo físico de repente passa por uma metamorfose, não é? E de repente deixa de ser carne e sangue e tecido e passa a ser um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Diz aqui, ó, que esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Isso não é problema para Jesus, tá? Ele vai transformar o corpo dos vivos num corpo glorioso. Da mesma forma, por um processo também sobrenatural, divino, ele vai ressuscitar os mortos salvos, desde a época de Adão até ao dia da sua vinda. Eles vão, de repente, só tem o pó, só tem as moléculas, né? O crente que morreu há 20, 50, 100 mil anos, o que é que resta no cemitério? Nada mais. Mas não tem problema. Eu disse isso para uns alunos de medicina uma vez, que me questionaram na Semana Santa sobre a ressurreição. Como é que pode? A pessoa morreu há tanto tempo, não tem mais nada. E um disse assim: morreu queimado, só tem a cinza. E outro disse: um peixe comeu, e agora o peixe comeu dentro do mar, e agora as proteínas do crente não é mais dele, entrou no estômago do peixe, e agora as proteínas do crente agora são proteínas do peixe. No metabolismo, né? Passou do intestino do peixe para o seu corpo.
eu compliquei a coisa ainda mais lá na universidade. Era a turma de medicina, último ano de medicina. Eu disse, mas ele me perguntou, como é que vai ressuscitar, pastor? Se a pessoa tiver ainda o corpo no túmulo, tudo bem. Mas se morreu comido por um peixe? Eu digo, meu filho, por isso que é bom a gente ler a Bíblia, né? Você lê toda a Bíblia, todo dia, não ter preguiça de ler a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, porque não ama a Bíblia, ou é preguiça mesmo, irmão. Viu? Aí eu disse, olha, rapaz, você fez uma pergunta difícil, agora. E enquanto você falava, eu senti aqui uma coisa mais complexa ainda. Você está dizendo que um peixe comeu o crente. E agora as proteínas do crente passou pelo estômago, pelo intestino do peixe, agora é as proteínas do peixe. Aí eu imaginei que os pescadores pescaram aquele peixe, levaram lá para a beira da praia, num dia de sábado, e era o dia de feira. Olha só que complicação, não é, irmão? Dia de feira, lá na feira, na praia. Uma pessoa chega e diz, eu quero 2 quilos desse peixe. Outro disse, eu quero 5 quilos do peixe. 1,5 quilo, meio quilo, enfim, o peixe foi todo retalhado para dezenas de pessoas. Ele arregalou os olhos. Eu disse, então, as proteínas do peixe agora já não é mais dele. As pessoas vão comer o peixe frito, cozido, assado. Agora como é que fica? Ele disse, pastor não, naquela época eu estava lá como professor. Professor, você agora complicou o negócio. Agora que eu não estou entendendo mais nada, como é que a pessoa vai ressuscitar depois de o peixe comer o crente e o povo comer o peixe, como é que vai ser? Eu digo, meu filho, isso é problema para mim e para você, mas Deus é onipotente, Ele tudo pode. Aí Deus me lembrou esse versículo aqui, ó, esperamos Jesus, o qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar-se também todas as coisas. Aí levei ele lá para Romanos, capítulo 4, versículo 17, viu? Eu quero dizer a vocês aqui, me ver essa coisa na mente, eu quero mostrar a vocês aqui, Romanos 4, 17, abra aí na sua Bíblia. Isso Deus me lembrou na hora lá, era uma turma de medicina, muita gente lá, no anfiteatro. Olha, Filipenses 4,17, Paulo diz assim, como está escrito, Romanos 4,17, Romanos 4,17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, Deus, o qual ressuscita os mortos, olha aqui, e chama as coisas que não são, como se já fossem, ou seja, ele traz a realidade, traz existência às coisas que não existem mais. A mesma palavra que Deus usou lá no Gênesis, haja luz e houve luz, nada existia, Deus criou o mundo do nada. Não é como os crédulos, e crentes e fanáticos da teoria da evolução que diz, o universo sempre existiu. Que grande coisa afirmar uma coisa dessa sem provar nada, não é verdade, irmão? Então volta aqui comigo a Filipenses capítulo 3, para ver, se ele diz, milita boa milícia, não foi? A luta, combate da fé, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? É isso, é lutar para chegar lá, não é, irmãos? No fim, lá na eternidade, seja por vida ou seja por morte, alcançar essa bênção, não é verdade? Mas para isso, tem que esquecer das coisas que para trás ficam.
Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Voltemos lá para Timóteo, que é a base da nossa reflexão. E ele diz então: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Vá comigo. Paulo ensinava e ele vivenciou isto, né? 2 Timóteo 4, 7 a 9. Passa as páginas para frente da Bíblia. 4, 7 a 9. Quando Paulo diz, já antevendo que ia morrer a sua morte, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Dê glória a Deus aí na sua casa, glória a Deus por isso, não é? Então, a boa milícia da fé, a luta da fé, é para se manter fiel ao Senhor, todos os dias. E lá no Apocalipse 3, o Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A luta, a boa milícia da fé, é uma milícia, uma luta pela fidelidade, é uma luta pela santidade, para poder tomar posse da vida eterna. Tem muita gente que é crente, mas não é santo. E se não é santo, não é salvo. Está perdido. Muitas vezes dentro da igreja, nos bancos das igrejas, fazendo até algum trabalho, mas está perdido, porque não é santo, não é verdade? Então, o Paulo está dizendo aqui, para a qual também foste chamado, não é verdade? Aí ele diz: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. O verbo vivificar também tem um sinônimo na Bíblia de ressuscitar, tornar a da vida. Vivifica. E de Cristo Jesus, diante de Deus e Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Nosso Senhor Jesus Cristo, diante daquele ímpio governador, ele deu a sua boa confissão, né? Que era o Filho de Deus, era o Salvador. Louvado seja Deus. Prossegue Paulo dizendo: que guardes, Timóteo, guardes este mandamento. Guardes este mandamento. Que mandamento? A palavra de Deus, este ensino, essa doutrina. Guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa luta é ser fiel até a morte. Nossa luta é não negar Jesus. Nossa luta é não cair em tentação. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a luta. E Paulo viu que nessa luta, nessa milícia, meus irmãos queridos, ele passou momentos terríveis. Vamos comigo lá para Romanos, a epístola de Paulo a Romanos, quando ele fala de uma luta tremenda, meu irmão. A luta que ele passou foi muito grande mesmo. Ele passou uma luta muito séria, não é? Ele sofreu uma luta, não é? Ele fala aqui que Romanos capítulo 2, versículo 7, a saber que o Senhor dará vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Agora veja o contrário: mas Deus dará indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente judeu, também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Está entendendo, meus irmãos? É muito sério isso, muito sério mesmo.
Entendem? Você está entendendo melhor o que é a boa milícia. A boa milícia da fé, não é verdade? É. Aí você vai para Romanos capítulo 7 comigo. Romanos capítulo 7. Viu? Romanos capítulo 7. Leia aí. Algo interessante comigo, né? Algo interessante comigo. No versículo 15. Ele passou uma luta tremenda, não é verdade? Ele diz, porque o que faço agora não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Olha só, de maneira que não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha, irmãos, que luta tremenda, não é? Que luta tremenda ele passou. Aí ele diz no versículo 23, 7, 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em nossos membros. Aí ele dá um brado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja que a luta pela fé é uma batalha muito séria, é uma luta mortal, mas ele diz, eu dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí o versículo Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não mandam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 4 ele diz, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Isso faz parte da milícia, da luta pela fé cristã, né? A milícia da fé, louvado seja o nome do Senhor. E ele pede que guarde esse mandamento sem mácula e irrepreensão. E aí você vai comigo lá para 1 Tessalonicenses 5:23. Quando Paulo diz, e o mesmo Deus de paz, olha só, vos santifique em tudo. Está vendo, irmão? Crente não é para ser crente só na igreja, crente só tocando, crente só, santo só louvando, pregando, não. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a luta do crente, né? E ele diz que Deus vai mostrar o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele, veja a visão que Paulo teve de Cristo. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno, amém. Vá comigo lá para Colossenses para concluir esta reflexão. Colossenses capítulo 1, 13 a 18. Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses 1, 13 a 18. Olha a definição de Cristo aqui, que vai ser revelado, não é? Para nós na vinda dele, na sua grandeza e glória tremenda. Diz assim, no versículo 13, falando de Jesus, disse, o qual nos tirou da potestade das trevas. Olha, irmãos, que situação maravilhosa. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Agora veja quem é Jesus, viu? Como é diferente de Buda, de Krishna, de Maomé, de Alá, etc. O qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha aqui, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele é eterno e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência. Louvado seja Deus. Então, irmãos, fica por aqui esta palavra de doutrina. Nós temos procurado reduzir o horário do culto, não é? Para não cansar vocês aí nas suas casas, tá bom? Deus abençoe e ajude a todos.